Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim, acompanhando o mercado do boi, e a gente já vem falando alguns dias aí, né, na semana anterior, inclusive a gente falou sobre isso, sobre as perspectivas de mudanças de cenários para a precificação da arroba do boi no segundo semestre. E nesse ponto, o fator China ganha peso muito importante na análise. A gente precisa entender o que vem por aí e alguns alertas, algumas bandeiras amarelas, digamos assim, estão sendo sinalizadas aí para o mercado. E é sobre essa nova tendência para o segundo semestre, ou pelo menos a perspectiva de tendência para o segundo semestre, que a gente vai convidar agora o Fernando Henrique Iglesias, analista lá das Safras e Mercado. O Fernando estava de olho nos números, principalmente os números de exportação e também dos números de precificação da carne suína lá na China e faz uma comparação bastante importante para que a gente entenda o procedimento chinês para o segundo semestre, ou pelo menos o posicionamento que eles podem adotar a partir do que está acontecendo por lá. Fernando, seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, que bandeira amarela é essa? Que alerta a gente tem que ficar atento aí em relação aos acontecimentos de mercado, Fernando? Boa tarde a todos que nos acompanham. É um enorme prazer participar em mais um boletim aqui. E é basicamente isso. A gente tem um sinal de alerta muito claro na China nesse momento, que é uma queda agressiva dos preços da sua suinocultura. A gente vê os preços tanto do animal vivo, do leitão, derretendo dentro do mercado chinês. Eles estão em queda livre aí há pelo menos 2 meses, caindo de uma maneira bastante agressiva. E além disso, nesse ano de 2021, a China estreou no seu mercado futuro uma bolsa de suínos, suíno vivo, a bolsa de Dalian, precificando o preço do suíno vivo no mercado chinês. E essa bolsa também está derretendo. No contrato de setembro não para de ceder nessa bolsa de futuros. E isso é um sintoma de que há uma expectativa do mercado de avanços dessa oferta de suínos dentro do mercado chinês. Então, é essa a preocupação. Se há uma maior disponibilidade de carne dentro do mercado chinês, efetivamente não há uma necessidade tão grande assim de importação. Então, é essa a preocupação que o mercado tem neste momento. Fernando, só para a gente entender, é um movimento que está consistente, né? Que não está naquele movimento de altas e baixas, não. É um movimento de queda que já vem há algum tempo acontecendo, sendo registrado. Exatamente. É um movimento constante de queda que a gente vê tanto no mercado futuro quanto pro mercado físico chinês mesmo. Isso vem acontecendo desde o ano novo, desde o final do feriado de ano novo lunar. Então já faz um tempinho e ganhou muita consistência esse movimento agora nos meses de maio e junho. Ele ganhou intensidade. Então é um movimento que chama muito a atenção. Está caindo muito os preços da suinocultura dentro do mercado chinês. E como a gente sabe, a proteína de preferência dentro da China, assim como aqui para o brasileiro é a carne bovina, para o consumidor chinês a proteína de preferência é a carne suína. Então, se ele tiver a opção de escolher, ele vai escolher pela carne suína. Então, esse é um sinal de alerta realmente que fica aí que chama atenção realmente. E daí cai por terra aquele argumento de que o chinês provou a carne bovina e gostou, Fernando? Tem essa questão também, diz que o consumidor chinês caiu no gosto pela carne bovina, etc. Mas a tendência realmente é que ele acabe voltando para a carne suína. Essa é a lógica que a gente acompanha aqui. A preferência pela carne suína vai prevalecer dentro do mercado chinês. Então, a preferência está mais barata. Exatamente. O preço da carne bovina dentro da China, a gente também faz o acompanhamento aqui no Safras e Mercado. Ela está caindo dentro da China, mas ainda está se mantendo num patamar elevado. A carne bovina ainda está bastante proibitiva, ela está custando aí
em torno de 83,50 yuans por quilo. Então é um preço ainda alto, dá mais ou menos 14 dólares o quilo da carne bovina. Então é um preço bem elevado aí. E a carne suína em queda, caindo aí de uma maneira bastante agressiva nesse período. Então acaba sendo para a opção da proteína mais acessível também, além de ser a proteína de preferência. Você tem Então, o preço em dólar da carne suína, só para a gente ter como comparação aí? A carne bovina, 14 dólares, é isso? Exatamente, tenho sim, vou pegar aqui os nossos preços da carne suína também dentro do território chinês. Só um segundinho, vamos pegar aqui. Então, reforçando essa questão, qual que é a nossa preocupação aqui? É que a China acabe importando menos proteína animal dos principais players do setor carnes. A gente já vê as exportações norte-americanas de carne suína, por exemplo, elas recuando nesse período, elas acabaram cedendo nesse primeiro semestre de 2021. Então a gente tem essa preocupação, efetivamente, que isso acabe respingando nos embarques brasileiros para o segundo semestre. E isso muda toda a nossa composição do mercado. O Brasil é muito dependente em relação às exportações com destino ao mercado chinês. Então é bem interessante a gente reforçar essa questão, essas tendências de mercado. Para você ter ideia, aqui pensando em preço médio mensal para carne suína, efetivamente, ela está 4,47 dólares o quilo. É quase 3 vezes menos que a carne. Exatamente, então ela está muito mais acessível. Ela está acumulando uma queda aí em junho, se a gente comparar com junho do ano passado, de 40%. Então é uma queda bastante consistente realmente, é um movimento que chama atenção. Então é um sinal de alerta que a gente tem nesse momento. Agora, Fernando, qual que é a sua análise? É de uma retomada da oferta dos plantéis chineses? Isso é fato? Ou ainda é parte daquela questão de liberação dos animais em função de uma segunda onda de peste suína por lá? Que isso poderia estar enchendo o mercado nesse momento e é uma coisa pontual? Aparentemente, as questões envolvendo a PSA já estão bem controladas no território chinês. Essas notícias que surgiram ao longo do ano, de uma nova cepa da PSA, do avanço da doença causando perdas significativas de plantel, etc., isso parece que realmente foi afastado. A China conseguiu controlar a doença, aparentemente tornou a sua suinocultura mais profissional e conseguiu uma recomposição muito ampla do seu plantel. Tanto que os números do governo chinês apontam aí por um plantel de suínos próximo a 2017, um ano pré-PSA, pré o surto de peste suína africana aí, que dizimou o rebanho de suínos. E com isso a gente já está percebendo que realmente há avanços da oferta dentro do território chinês. Por isso que a gente tem uma preocupação tão grande em torno de como vai ser o nosso segundo semestre. A gente ainda vê um bom ritmo de exportação de proteína animal brasileira durante o primeiro semestre, mas a gente vê o segundo semestre como uma incógnita por enquanto. Tem que ver realmente qual que vai ser esse ritmo de vendas para a gente ter conseguir avaliar aí nas próximas semanas. Pois é importante você falar isso porque o que a gente está analisando aqui é o que pode acontecer daqui para frente, não o que já aconteceu. Quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê que a China até agora comprou mais carne bovina do que em relação ao ano passado, nesses primeiros meses do ano, e também comprou carne suína e tem comprado carne suína, ao contrário dos Estados Unidos, aumentando o seu volume de compras, né? Mas isso tudo já aconteceu, né, Fernando? Não significa que vai continuar acontecendo. Exatamente. Agora a gente está preocupado com os contratos que vão ser firmados de exportação para o segundo semestre, como é que vai funcionar essa dinâmica de mercado daqui em diante. E a gente já escuta alguns frigoríficos que consultamos aqui diariamente, etc., fazendo questionamentos em torno de qual vai ser o apetite da China. Eles também têm essas dúvidas, então ligou realmente um sinal de alerta no mercado, todas essas questões envolvendo o mercado chinês. Então, fica muito... precisa realmente acompanhar, porque a China tem sido um diferencial muito grande para o setor carnes do Brasil nos últimos 3 anos. Então, realmente faz uma diferença muito grande. A percepção de que pode haver uma mudança desse perfil de compra mudaria completamente aquela conjuntura para a curva de preços do segundo semestre.
Fernando estava trazendo alguns números da exportação brasileira para a China, né? E, de uma forma geral, o Fernando também colocou o ranking lá, né? Primeiro a China, depois Hong Kong e, em terceiro lugar, os Estados Unidos com 6%, mais de 6%. Lembrando que os Estados Unidos entraram nesse ranking recentemente, né, Fernando? Exatamente. É pouco tempo que os Estados Unidos cresceu o volume de exportação, o volume de importação de carne bovina brasileira. Inclusive, os Estados Unidos têm se aproveitado aí e vendendo bons volumes de carne bovina esse ano de 2021 com destino ao mercado chinês. Mas a gente não tem no mercado mundial algum player que consiga substituir a China. Não tem alguém com essa capacidade de consumo que consiga fazer o que a China fez nos últimos 3 anos em termos de compra de carne. Então, realmente fica... Se realmente houver uma redução agressiva das importações por parte da China, não vai sobrar carne apenas aqui no Brasil, vai sobrar carne nos principais players aí em escala mundial. Na União Europeia, a gente já tem relatos na União Europeia, inclusive, de retração dos preços da suinocultura por lá, em função dessa mudança da dinâmica do mercado chinês. Então, isso já está trazendo consequências a nível mundial. Então, lógico, era uma situação conjuntural. Em algum momento, a China corrigiria essa lacuna de oferta que se formou, mas o que acontece é que vai acabar impactando em todos os mercados aí que se beneficiaram dessa lacuna da PSA. Ô, Fernando, mas tem alguma projeção, expectativa de redução desse potencial ou por enquanto é só um alerta mesmo? Por enquanto fica essa questão do alerta, tá? Apesar que o mercado futuro brasileiro já está precificando isso de uma maneira bastante consistente. Desde a semana passada, o movimento de queda se acelerou, aí, principalmente nos contratos aí do segundo semestre. O setembro, outubro e novembro apresentaram um movimento de queda bem acelerado. Outubro trabalhava a R$330, acima de R$330 por arroba, agora já está ali em 322,65, então voltou bem, né, na semana passada, já pensando numa potencial mudança de dinâmica. Então tem que ficar muito atento aí com as próximas semanas, com o resultado semanal das exportações, seja aqui no Brasil, seja na União Europeia, nos Estados Unidos, assim por diante, para a gente ter um entendimento do que efetivamente está acontecendo no mercado e qual vai ser esse comportamento da China. O que pode acontecer efetivamente é que os preços a China tende a pagar menos aí por essa proteína animal, tendem a tentar reduzir seu preço nesse ambiente de maior abundância de oferta. Muito bem. Bom, então, fator China pode pesar na formação de preços lá na frente, mas daí há quem diga que, por exemplo, o confinador, ao olhar um outubro a 320, um novembro a 325, vai ficar desanimado. Isso pode reduzir oferta, desestimular a oferta lá na frente. E também existe uma perspectiva de retomada da economia brasileira no segundo semestre. Como esses fatores podem minimizar o impacto, por exemplo, de uma saída da China ou de uma redução drástica aí do consumo chinês? Olha, o grande problema nesse momento é que a China realmente tem um peso muito grande na composição do mercado brasileiro. O que acontece? O importador chinês, ele tradicionalmente paga mais. E o frigorífico habilitado a exportar, esse frigorífico que vai atrás do animal padrão China no mercado, ele sempre consegue uma condição melhor de negociação em função desse diferencial que ele tem em relação aos frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico. Por exemplo, hoje em São Paulo, as negociações ainda giram em torno de R$320 por arroba para o animal padrão China, enquanto o animal que é destinado aqui ao mercado doméstico sai por R$315. Então ele ainda tem esse ágio, ele ainda tem essa margem a mais para pagar. Se efetivamente houver uma redução do ritmo de embarque com destino à China, ou mesmo uma queda desses preços que o importador chinês paga, esse frigorífico acaba perdendo poder de barganha e vai acabar pagando, não vai ofertar valores tão altos assim para essa arroba do frigorífico, como você bem falou. A gente tem essa perspectiva de desincentivo ao confinamento por conta dessa curva futura de preços. Os custos do boi magro no mercado de reposição também são muito acentuados, assim como os custos de nutrição animal nesse ano de 2021 também estão num patamar bastante elevado, então precisa de um incentivo realmente para o confinamento, e essa curva futura aí nesse momento não é isso que o confinador procura. Então esse ponto precisa ser colocado. E, além disso,
uma expectativa de uma retomada mais consistente da atividade econômica no segundo semestre, conforme avança essa vacinação. Mas isso não é o suficiente para sobrepor uma potencial mudança de ritmo de compra da China. Então, infelizmente, não é o bastante. Talvez a gente tenha aí um alinhamento de preços, mas não dá para contar com novos patamares de preços ou patamares inéditos de preços, Fernando? Fica um pouco mais complicado caso seja um corte mais agressivo aí das compras chinesas. Se houver uma redução muito abrupta, muito rápida, aí o problema vai ser muito grande aqui no mercado doméstico e principalmente também se a gente considerar a questão da suinocultura. A suinocultura é outra atividade extremamente dependente em relação às exportações com destino ao mercado chinês e também enfrentaria esse mesmo tipo de situação, até de maneira mais acentuada do que a própria pecuária. Então, é um problema grave aí que pode, se isso vir a se confirmar, realmente vai trazer mudanças bem consistentes no nosso mercado. Portanto, China no radar, a gente precisa entender o que vem por aí, principalmente o comportamento comprador da China no segundo semestre. Exatamente. Esse apetite da compra da China, como eu mencionei, ele foi um grande diferencial para o setor carnes do Brasil nos últimos 3 anos. Era uma questão conjuntural, o mercado sabia disso, que em algum momento a China ia preencher essa lacuna de oferta que a PSA formou, que ela ia buscar a autossuficiência. Agora o mercado tem que estar preparado também para esse momento em que a China vai ser menos atuante aí nas compras. Eu diria que em 2021 ela ainda vai absorver bons volumes de proteína animal, mas a partir do ano que vem, um ritmo um pouco mais discreto de compras por parte do mercado chinês. Então, muita atenção em relação a isso realmente. China segue comprando, mas não com os percentuais que ela mantém até agora e vem mantendo aí nos últimos anos, né? Talvez um pouco menos que esses 45% que hoje compõem a compra chinesa, né? A grande preocupação é realmente essa, que a China absorveu 466 mil toneladas de carne bovina equivalente de carcaça aqui do Brasil, e o nosso terceiro colocado nos Estados Unidos tem 67. Então ele comprou simplesmente 400 mil toneladas aí a menos do que o mercado chinês. E não há outro mercado capaz de substituir a China. Então, se realmente houver uma redução bastante significativa do ritmo de compras, vamos ter uma mudança de curva de preços aqui no mercado doméstico. Muito bem. De olho na China, então. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Fernando. Muito bem, tá aí Fernando Iglesias, lá da Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações e levantando também esse sinal de alerta para a demanda chinesa no segundo semestre. O Fernando, ele não está tão otimista, não. Ele acredita que, em função da queda forte dos preços da carne suína no mercado chinês, a demanda por proteínas animais chinesa vai diminuir e deve diminuir de uma forma importante. E lembra que não tem um outro mercado com potencial de comprar tanto quanto a China vem comprando do Brasil nesses últimos anos. Tanto que ele fez a comparação entre o que a China demandou nesses primeiros 5 meses do ano, 466 mil toneladas de janeiro a maio, contra 67 mil toneladas dos Estados Unidos, que é o terceiro maior consumidor da carne brasileira. Um diferencial muito grande, portanto, um buraco muito grande, caso a China venha a desacelerar das compras. Ninguém está falando aqui que vai acontecer isso, mas isso é para ficar no radar de todo mundo. Entender, portanto, as perspectivas para a precificação do mercado lá no último trimestre e principalmente o mercado futuro, como o mercado futuro está reagindo a essa nova situação. Então, é bom a gente ficar de olho no que está acontecendo. Vamos rapidamente aos preços na B3 Mercado Futuro, trabalhando da seguinte forma. Para junho, R$ 317,75, subindo hoje 0,43%. Para julho, R$ 319,00, alta de 0,49%. Outubro, R$ 322,65, alta de 0,34%. E o novembro, R$ 325,50, alta de 0,32%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 320,90, uma alta de 0,63%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.